E sem mais demoras, temos também connosco a doutora Ana Isabela Azevedo, que nos vai falar de um dos hot topics, digamos assim, dos últimos 6 meses, e se calhar deste último ano, que é os novos dados. Saíram 3 grandes estudos de aspirina em prevenção primária e vamos ver se isto será o fim de um mito ou será o fim de uma nova realidade, e é isso que vamos agora discutir. Obrigado, Ana, por teres vindo. Então, muito bom dia a todos. Quero começar por agradecer a renovação do convite para estar presente neste ciclo de atualização em Medicina Cardiovascular. Quero cumprimentar os meus colegas na mesa, quero cumprimentar os meus colegas aqui presentes e também aqueles que estão presentes virtualmente neste ciclo. Então, o desafio que me foi proposto foi apresentar aquilo que são os novos dados da aspirina em prevenção primária. Se estamos ou não no fim de um mito. E, de facto, quando falamos em aspirina, podemos fazer um bocadinho uma resenha histórica de onde é que surgiu a aspirina. E a aspirina, não sei se têm essa noção, foi sintetizada a partir de um componente natural que era a casca do salgueiro. E as propriedades medicinais já são conhecidas desde há vários milhares de anos antes de Cristo, em que os egípcios já utilizavam a casca do salgueiro com o conhecimento das suas propriedades medicinais. Já Hipócrates, também no ano 400 a.C., utilizava a folha da casca de salgueiro para fazer chá, com que aliviava as dores às parturientes. E só mais tarde é que foi extraída a salicilina a partir deste mesmo elemento natural e, em meados do século XIX, sintetizada, depois laboratorialmente, o ácido acetilsalicílico, que em 1899 foi designado de aspirina, na altura pela Bayer, e que em 1950 entrou no Guinness por ser o analgésico mais vendido em todo o mundo. Mas quando falamos em aspirina em prevenção primária, estamos a falar na administração da aspirina em baixa dose para tentar prevenir risco de eventos cardiovasculares. E se calhar nesta área estaremos nós a chegar aqui ao fim deste mesmo mito, deste dogma que persiste há tantos anos. E então vamos começar com um caso clínico muito simples, sobre o qual queria ouvir a vossa opinião. Tentem perspectivar isto não em termos de respostas certas ou erradas, mas ajudar-nos um bocadinho a pensar sobre estas questões. Eu trago-vos o caso de um homem de 56 anos, comerciante, hipertenso, diabético, com excesso de peso, medicado com o seu antihipertensor, um IECA, um antagonista do cálcio, medicado também com antidiabéticos orais, que objetivamente tinha uma pressão arterial de 152/91, uma frequência cardíaca 63, um IMC de 27 e, do ponto de vista de exames complementares de diagnóstico que tínhamos à nossa disposição, era um eletrocardiograma em ritmo sinusal, com critérios de voltagem para hipertrofia ventricular esquerda, uma hemoglobina glicada de 6.4, um LDL de 148 e no ecocardiograma uma dilatação ligeira da aurícula esquerda, critérios de hipertrofia ventricular esquerda e também uma função ventricular esquerda conservada. Então, relativamente a este indivíduo, eu quero sondar a vossa opinião relativamente ao acrescentar da aspirina à terapêutica em curso. O que é que acham? A linha A, sim, acrescentaria porque se trata de um doente diabético. A linha B, não, otimizaria a terapêutica antihipertensora e iniciaria estatina. A linha C, sim, porque não apresenta um risco hemorrágico significativo. A linha D, talvez, se após discutir com o doente o risco-benefício, ele até aceitasse iniciar. Ou a linha E, consideras as linhas B e D como opções possíveis. Podem votar, por favor. Aqui e em casa também. Bem, portanto, aquelas que reuniram mais votação foi não, otimizaria a terapêutica antihipertensora e iniciaria estatina, ou considero como possíveis as linhas B e D, em que D talvez se discutisse e ele aceitasse iniciar. Relembrem este caso um bocadinho mais para diante. Então, qual era a evidência que tínhamos até aqui? A evidência era sumarizada naquilo que as guidelines de 2016 nos apresentavam como a terapêutica antiplaquetária não estar recomendada para indivíduos sem doença cardiovascular por causa da elevação do risco hemorrágico. E isto refere-se a guidelines de 2016.
Mas, entretanto, o ano passado foram lançados estes 2 estudos, que trago a título exemplificativo também do caso que optei por trazer aqui, que foi o estudo ASCENT em doentes diabéticos e o estudo ARRIVE em doentes não diabéticos, mas com risco cardiovascular moderado. De uma forma muito sintética, o ASCENT foi um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, duplamente cego, que reuniu indivíduos com mais de 40 anos, diabéticos, tipo 1, tipo 2, sem história de doença cardiovascular e incluiu mais de 15.000 participantes que seguiu ao longo de mais de 7 anos, randomizados para aspirina versus placebo. O que é que foram à procura? Basicamente, MACEs e eventos hemorrágicos major, embora incluísse também aqui uma análise da incidência de cancro, particularmente cancro gastrointestinal. Quais foram as conclusões deste estudo? Relativamente aos MACE, houve de facto uma redução de MACE em doentes medicados com aspirina, mas particularmente à custa da redução de acidentes isquémicos transitórios ou da necessidade de revascularização. E isto não sem ser à custa de um aumento de risco hemorrágico, de eventos hemorrágicos significativos. E, portanto, deste estudo, o que nós podemos concluir é que houve, de facto, uma redução de eventos major, em 12%, houve um aumento do risco de hemorragias major em 29% e, portanto, o risco foi largamente contrabalançado, o benefício cardiovascular foi claramente contrabalançado pelo risco hemorrágico, sendo que, relativamente ao cancro, não houve grande diferença em termos de incidência de cancro gastrointestinal ou outro. Relativamente ao ARRIVE, foi um estudo também, um ensaio clínico randomizado duplamente cego, que incluiu indivíduos sem história de doença cardiovascular, neste caso não diabéticos, com risco cardiovascular global moderado. Incluiu homens com mais de 55 anos, pelo menos 2 fatores de risco, e mulheres com mais de 60 anos e pelo menos 3 fatores de risco. Reuniu mais de 12.500 participantes que foram seguidos ao longo de 6 anos, randomizados para aspirina versus placebo, e em que o endpoint primário eram também MACE e os eventos hemorrágicos foram também analisados e também a incidência de cancro. E neste caso não houve diferença estatisticamente significativa no risco de eventos cardiovasculares major, nem mesmo na análise por subgrupos, e relativamente ao risco hemorrágico houve um aumento significativo das hemorragias, particularmente hemorragias minor e particularmente hemorragias do foro gastrointestinal. E assim concluem os autores que não houve redução de eventos major, houve maior incidência de hemorragia gastrointestinal e também não houve grande impacto em termos da redução da incidência de cancro, mas relembro que isto são estudos que têm um seguimento de 6, 7 anos, portanto pode ainda não ser suficiente essa evidência nesse sentido. Vamos olhar agora para o caso clínico desta senhora muito simpática, de 85 anos, que apesar da sua idade é uma senhora com um excelente estado geral, excelente estado cognitivo e físico, tem antecedentes de hipertensão e é seguida na consulta de cardiologia por uma estenose valvular aórtica moderada. Tem uma função conservada, tem a sua doença osteoarticular degenerativa, está medicada com o inibidor da bomba de prótons, pantoprazol 20, aspirina 150, o valsartan hidroclorotiazida, lorazepam e paracetamol em SOS. Objetivamente, em consulta, ela está assintomática, pressão arterial 138/75, frequência cardíaca 78, tem um sopro sistólico aórtico à auscultação e no eletrocardiograma ritmo sinusal com extracistolia supraventricular frequente e analiticamente uma anemia ligeira de 11,5, normocítica, normocrómica. Então, esta doente chega à vossa consulta, à minha consulta, e está chegada à altura da renovação do receituário. O que é que fazemos em relação à aspirina? A linha A, a utente tem excelente estado geral, está assintomática, não altero nada. A linha B, dada a idade da doente, a existência de anemia ligeira, a ausência de doença aterosclerótica documentada, suspendo a aspirina. A linha C, não sei se é seguro suspender, aumento a dose do inibidor da bomba de prótons e mantenho a aspirina. A linha C, reduz a dose dos 150 para 100 mg de aspirina. Ou a linha E, deixo essa decisão para o cardiologista. Podem votar. Peço que não se deixem influenciar pelo facto de estarmos num congresso de cardiologia. A resposta a esta questão.
Ora, muito bem, muito interessante a resposta. A maior parte de vós optaria por suspender a aspirina e também vamos voltar a este caso, porque nos serve de mote para apresentar este estudo, que é o estudo ASPRI, que foi publicado num conjunto de 3 estudos no New England Journal of Medicine e que basicamente o que foi avaliar foi a aspirina em prevenção primária em doentes idosos, doentes sem história de doença cardiovascular, demência ou incapacidade física, com mais de 70 anos, reuniu mais de 19 mil participantes, seguidos mais ou menos ao longo de 5 anos, randomizados para aspirina versus placebo, e em que se chegou à conclusão que a aspirina não reduzia a incidência de demência, não reduzia a incidência de incapacidade física persistente e, mais importante que isto, até parecia aumentar a mortalidade dos idosos em prevenção primária. Depois, a avaliação a avaliação mais pormenorizada acabou por perceber que este aumento de mortalidade era, sobretudo, aumento de mortes por cancro e, em particular, por cancro coloretal, embora isto careça de confirmação posterior. Assim, o ASPRI acabou por não aumentar a sobrevida livre de doença, mas, pior que isto, aumentar a mortalidade em indivíduos idosos. E reunindo esta evidência científica mais recente, 2 meta-análises foram publicadas no final do ano passado e outras já este ano, em que basicamente o efeito da aspirina é considerado como benefício marginal em termos de redução de eventos cardiovasculares, não tanto aqui ao nível do infarto agudo do miocárdio, mas repare-se que este possível benefício em termos de redução do infarto agudo do miocárdio é à conta de estudos mais antigos, onde a abordagem de outros fatores de risco cardiovasculares, nomeadamente a dislipidemia, era subótima. Se considerarmos, por exemplo, a ASCEND, 75% dos indivíduos em prevenção primária no ASCEND estavam medicados com estatina, por exemplo. E a mesma conclusão é obtida nesta meta-análise já da JAMA em 2019, em que o benefício da aspirina em termos de redução do risco de eventos não suplanta o risco de eventos hemorrágicos, e já nas guidelines hoje mencionadas aqui nesta sessão de prevenção cardiovascular do American College de 2019, uma baixa dose de aspirina de 75 a 100 mg pode ser considerada com uma força de recomendação 2V para adultos entre os 40 e os 70 anos que não tenham risco hemorrágico significativo, mas, regra geral, não é indicada. E, de facto, quando nós consideramos a aspirina em prevenção primária, temos que considerar sempre estes 2 pratos da balança. Qual é o benefício cardiovascular que eu vou obter ao iniciar uma aspirina neste doente em particular versus o risco hemorrágico deste doente em particular. E, de facto, se calhar antes de prescrever, deveríamos ter em conta algumas questões. Em primeiro lugar, estamos a falar em prevenção primária, prevenção secundária é outro campeonato. A doença cardiovascular estabelecida é outro campeonato. Otimizei ao máximo o controlo de outros fatores de risco cardiovasculares, nomeadamente a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, o excesso ponderal, ou posso fazer algo mais desse ponto de vista? E existem fatores de risco que aumentem o risco hemorrágico destes doentes? O benefício potencial para este doente que eu tenho à minha frente, que tem 55 anos, que tem uma esperança de vida de mais 30, 35, 40 anos pela frente, de fazer mais 3 ou 4 décadas de aspirina, justifica iniciar esta terapêutica? E outro aspecto que também já foi focado aqui hoje, partilhar esta decisão com o utente. O doente aceita, prefere iniciar ou não prefere iniciar. E então, relembrando os casos clínicos, se calhar neste indivíduo diabético de 56 anos, poderíamos ir um bocadinho mais além na otimização da terapêutica antihipertensora e antidislipidémica antes de ponderar iniciar uma estatina, mas se após discutir essa decisão e ponderando os riscos e benefícios o doente até aceitasse iniciar, por que não? Seria uma possível opção. Já em relação a esta utente, eu acredito que as respostas sejam controversas. Aquilo que eu optei por fazer foi, dada a idade da doente, o facto de não ter doença aterosclerótica documentada e de ter uma anemia ligeira, optei por suspender a aspirina, tendo em conta a evidência mais recente. E assim, em jeito de conclusão, considerar não iniciar a aspirina em prevenção primária, e aqui estamos a falar por rotina, em indivíduos idosos, em todos os indivíduos idosos, considerando os resultados do ASPRI, ou em todos os indivíduos, pura e simplesmente pelo facto de serem diabéticos. Se estamos perante um indivíduo em que podemos ir mais além no controle dos restantes fatores de risco e, portanto, talvez aí consigamos uma redução do risco cardiovascular superior ao adicionar, por simplesmente, uma aspirina à sua terapêutica. Depois, se é um indivíduo que tem um risco hemorrágico elevado, já teve história de doença ulcerosa péptica, tem doença renal crónica, doença hepática crónica, até tem uma trombocitopenia, uma anemia ligeira.
E outro esquema é o facto de devermos manter a aspirina em prevenção secundária da doença cardiovascular estabelecida. Obviamente aqui há algumas nuances com a terapêutica anticoagulante que, se quiserem, abordamos posteriormente na discussão. Mas em prevenção primária, que poderemos considerar iniciar naquele indivíduo em que não conseguimos controlar outros fatores de risco cardiovascular, nomeadamente a dislipidemia, que até tem história familiar de doença cardiovascular ou de morte por infarto em idades precoces, que até tem um score de cálcio elevado, aí podemos considerar, e numa decisão discutida e partilhada com o utente, penso que estas são as mais-valias que estes estudos nos vieram trazer. E quero terminar com esta máxima hipocrática de que penso que continua a ser válida nos dias de hoje e cada vez mais, que é se pelo menos, se não temos a certeza que vamos fazer melhor este doente, pelo menos termos a noção que ao prescrever uma aspirina não lhe estaremos a fazer pior. E termino a minha apresentação. Obrigada pela vossa presença. Obrigado, Ana Isabel.